E aí, pessoal, tudo certo? Estão estudando direitinho? Agora a gente inicia um novo módulo onde a gente vai ver que a gente pode ter o poder realmente sobre as linhas de código que a gente digita. O usuário ele não mais o controle do fluxo da execução do programa não está mais na mão do usuário, mas sim nas mãos da gente, onde a gente, a partir do que ele faz, a partir do que ele insere, de quais dados ele informa, das quantidades que ele informa, nós que vamos direcioná-lo para pontos específicos do nosso código, onde vão executar coisas distintas. Então a gente vai começar a falar sobre estruturas condicionais. Até agora você estava vendo uma programação sem desvios, ou seja, a gente começava de um ponto e ia de forma consecutiva, ia de forma linear. Só que vão ter ocasiões, vão ter momentos do nosso código, do nosso programa, que a gente não pode executar de maneira linear porque não faz sentido. E sim a gente criar outros fluxos, executar outras rotas, pular alguns passos, por exemplo. E você já está imaginando que a necessidade disso existe, porque no mundo real existem desvios. Muitas vezes, por exemplo, você vai seguir na sua rua, você vai seguir um trajeto e nem sempre você faz exatamente o mesmo trajeto, visto que há momentos, há circunstâncias, ou seja, há estados onde você tem que tomar caminhos alternativos para chegar no mesmo ponto, por exemplo. Então, agora a gente chega numa programação com diferentes fluxos de execução. E esses fluxos são orquestrados, são orientados por meio da avaliação de expressões booleanas. Por isso a importância da gente estudar as variáveis, por isso a importância de estudar os operadores aritméticos e depois que a gente viu os operadores relacionais e os operadores lógicos. Ou seja, esses dois últimos, eles vão compor ou vão melhor nos ajudar a escrever expressões booleanas que atendam às nossas necessidades, que com base numa dada informação, num dado valor de alguma variável, de alguma coisa, de algum contexto que você esteja delimitando. A gente vai ver isso depois com exemplos para você entender melhor. Com base no que essa expressão me retornar, me disser, com base nessa avaliação, nós vamos seguir um fluxo ou não. Vamos seguir esse fluxo ou vamos seguir um outro fluxo. Aqui eu trouxe um fluxograma, você não precisa se preocupar com os detalhes, aqui é para você ter somente a ideia, onde esse ponto inicial é o início do nosso programa. Um fluxograma é uma maneira de representar um algoritmo, é uma maneira de representar os passos que nosso algoritmo pode dar. Então, um algoritmo consiste nada mais nada menos que um caminho onde tem início e fim, e todos os seus caminhos são bem determinados, são bem estabelecidos. E não há dubiedade, não há ambiguidade nesses caminhos, não há ambiguidade nesses pontos. Ou seja, tem um início, tem um fim e é uma sequência de passos, um passo a passo, onde cada passo ele é muito bem determinado. Você realmente sabe que aquilo é aquilo. Então a gente tem um fluxograma aqui, onde a gente tem um ponto inicial, o ponto de partida, a condição inicial do nosso programa, e ele tem um ponto final, essa outra bolinha preta. E no meio do nosso programa você pode ver que existem linhas, e essas linhas vão ser o caminho que nosso programa vai executar, o caminho que ele pode executar, orientado aqui por essas flechas. Então a gente tem um losango que nessa linguagem, nessa forma de representar um algoritmo, ele vai representar simplesmente uma condição. Ou seja, aqui a gente vai chegar num ponto da execução do programa que a gente precisa escolher, a gente precisa fazer uma decisão, a gente precisa saber qual caminho tomar, qual código executar para essa ocasião. Então a gente tem, com base, sabendo que é uma condição, ou seja, só a verdadeira e falso, a gente tem duas rotas a se tomar.
Se a condição for verdadeira, a gente roda um trecho do código que a gente escreveu, que a gente projetou para realmente executar esse trecho que a gente tratou como verdadeiro. Caso seja falso, nesse caso aqui, nesse exemplo aqui, ele não vai fazer um outro tratamento, ele simplesmente vai encerrar o nosso algoritmo. Mas pode ser que existam outras condições aqui e tudo mais, como nesse outro exemplo daqui, onde a gente tem um ponto inicial de partida e a gente tem o ponto final do nosso algoritmo. A gente começa aqui, a seta ela desce, ela vai chegar numa pergunta, numa condição, ou seja, o meu programa precisa tomar uma ação, uma atitude com base nos dados, com base numa expressão booleana, numa expressão que vai me dizer verdadeiro ou falso. Então, com base nessas respostas, meu algoritmo vai seguindo um fluxo, ou seja, vários fluxos podem ser seguidos a depender do estado da avaliação que essas expressões booleanas vão me dar. Aqui é um algoritmo que tenta resolver, ou melhor, que resolve, no caso, o caso de uma lâmpada que não está funcionando. Então, você vai ver que, a depender de muitas características, ou seja, de muitas variáveis que ele vai considerar, ele vai plugar a lâmpada, trocar o bulbo ou comprar uma nova lâmpada. Mas isso, para ele chegar nessas conclusões, você vai ver que ele vai tomar uma série de decisões. E muitas vezes você vai ver que existe uma decisão que logo em seguida ele toma outra decisão. Então a gente vai ver tudo isso também. Então, para fixar as estruturas condicionais, como eu já falei, elas vão nos ajudar a tomar decisões em nosso programa, a partir do resultado de algumas condições, ou para ficar mais bonito, mais chique, a gente fala expressões condicionais, expressões booleanas. Então, na próxima aula a gente vai falar, nas próximas no caso, a gente vai falar sobre 3 estruturas que existem em praticamente todas as linguagens de programação. Existem outras estruturas também que existem em outras linguagens de programação, só que elas não são, digamos assim, universais, não são um padrão entre todas as linguagens, mas eu vou aqui ressaltar e citar cada uma delas. Na próxima aula a gente vai falar sobre a estrutura condicional simples, e nas demais vou falar sobre as compostas e as aninhadas.